Boa tarde, meus queridos. Boa noite, bom dia, depende do horário. Estamos aqui para a gente ver uma outra aula de biologia, uma aula muito importante, a aula de evolução. Tá? É isso que a gente vai começar a ver agora, meus amigos. Vocês estão vendo aí na imagem, olha só que interessante aqui, o Beagle. O Beagle foi o barco onde o Darwin fez uma longa viagem pelos continentes, esteve aqui no Brasil. Né? Isso tudo foi muito importante para o que viria a ser a obra-prima da biologia. A gente chega lá. Gente, a primeira coisa importante sobre evolução que vocês devem saber é exatamente o que é evolução. Então existe um problema muito sério a respeito do que é evolução por causa do senso comum. Né? As pessoas costumam dizer e usar o termo evolução com a ideia de que evoluir é melhorar. Né? Outras pessoas, um pouco mais, vamos dizer assim, avançadas, né, no conteúdo, acham que evoluir é se adaptar. Na verdade, evoluir não é nem melhorar e nem exatamente se adaptar. Evoluir, vocês estão vendo, é tão somente mudar. É um processo de transformação especificamente genética, que acontece através de gerações. Então, quando se tem um processo transformacional em uma população, a gente diz que uma população está em evolução. Ela está simplesmente mudando. Toma cuidado com isso, porque isso já foi colocado assim N vezes em vários tipos de exames diferentes, e a gente não quer exatamente que a gente venha ter problemas com o conceito de evolução, que meramente é transformar, mudar. Bom, a gente poderia fazer aqui uma retrospectiva do surgimento da ideia evolucionista, comparar isso com a questão do fixismo, mas eu vou optar por ser um pouco mais objetivo, como tem sido as provas. Pensando dessa forma, a primeira obra marcante no que se diz a respeito da evolução foi uma obra publicada em 1809 por um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck. Tá? O Lamarck publicou, como vocês estão vendo aqui na imagem, né, no título original em francês, o que a gente chama de Filosofia Zoológica. Esse livro é um livro muito importante, por quê? Ele, na verdade, como o próprio nome está sugerindo, ele é um tratado de zoologia. No entanto, tem um capítulo do livro extremamente interessante. Por quê? Porque nesse capítulo, o Lamarck tenta explicar como surgiu a diversidade de animais. Bom, e dentro dessa lógica da explicação, né, usou um caso que é um caso considerado célebre, vamos dizer assim, dentro dos conhecimentos de biologia, que é a explicação de por que a girafa tem um pescoço comprido. Isso acaba revelando, em síntese, duas ideias básicas que o Lamarck usou propriamente para justificar a diversidade das espécies, a mudança das espécies, ou seja, o núcleo do processo evolutivo. Vocês estão vendo aqui uma girafa, né, de pescoço curto, que nesse momento está desadaptada, porque não consegue alcançar a folhagem. Numa atitude de tentativa de se alimentar, ela força o pescoço e o pescoço responde a essa necessidade, de modo que o pescoço estica e a girafa consegue comer. Então você veja bem, em função de uma necessidade, o animal cumpre o papel da necessidade e acaba conseguindo o que, no caso aqui, ele deveria, que é comer. Né? Bom, outro detalhe importante a respeito dessa apresentação da girafa, né, é a questão do seguinte: uma geração de girafas que, por sua vez, esticou o pescoço na tentativa de se alimentar, gerava já girafas pescoçudas, que seria a segunda parte de justificativa para a permanência de características ao longo das gerações que o Lamarck usou. Então, a gente costuma celebrizar o Lamarck, embora isso é uma discussão longa, tá? Essa é uma visão recortada do lamarckismo, mas particularmente da obra do Lamarck, mas a gente diz que o Lamarck propôs duas leis. Eu já botei marcadamente aqui entre aspas,
para mostrar que essas leis não são exatamente leis no sentido da teoria científica, da teoria da ciência. Mas de toda forma, assim, vou apresentar para vocês. Uso e desuso, a ideia do uso e desuso, que é a ideia de mudar pela necessidade, se usa, desenvolve, se desusa ou não usa, né, perde, atrofia. E essas características, essas mudanças adquiridas em vida, elas são herdadas para gerações seguintes. Eu fiz questão de colocar para mostrar que essas ideias, na verdade, elas não foram inéditas em função, tomando como partido a teoria do Lamarck no Filosofia Zoológica. Essas ideias eram consenso em sua época, inclusive o Darwin depois chegou a usar propriamente essas ideias nas primeiras edições do Origem das Espécies, que, como eu disse, é a obra-prima da biologia. Essa foi a ideia do nosso amigo Lamarck. Bom, coincidência ou não, em 1809 o Lamarck publicava o Filosofia Zoológica e nascia na Inglaterra nascia um senhor é ótimo, né? Nascia na Inglaterra nosso amigo Charles Darwin. Tá ele aí ironizado, olha que pecado, ironizado no corpo simiesco, né, num corpo de macaco. Isso foi, e ainda hoje né, um artifício sintético e, diga-se de passagem, equivocado, né, da teoria do Darwin sobre a origem das espécies. Bom, o Darwin matou a charada. Ele conseguiu mostrar que, na verdade, o processo evolutivo se dá como eu estou mostrando aqui, ó. Olha só o que acontece. Aqui você tem uma população com uma característica mais clara e outra mais escura. Você está vendo que a característica escura ela é minoria aqui no início do processo. Mas você vê que à medida que o tempo está passando, essa característica escura está começando a ficar cada vez mais populosa, de modo que ela acaba eliminando a outra. Tá? Essa passagem de baixo, letra B aqui, ó, é uma explicação do darwinismo. A visão que vocês estão tendo em cima é uma recapitulação do processo do lamarquismo. O lamarquismo, então, você tem um indivíduo que vai se transformando ao longo do tempo. Para Lamarck era assim, para Darwin não. Então, voltando à história da questão do uso e desuso, da herança dos caracteres adquiridos, e pegando especificamente o exemplo da girafa, olha só que interessante. Na letra A, o que você está vendo? A girafa de pescoço curto, aqui, a girafa de pescoço curto, ela virou a girafa de pescoço comprido. Essa concepção lamarquista. Na concepção darwinista, o que acontece? Existiam girafas de pescoço curto e existia girafa de pescoço longo. Elas conviveram. Elas viveram juntos. À medida com que o tempo foi passando, o alimento foi ficando escasso embaixo e abundante em cima, isso favoreceu a girafa de pescoço longo, que acabou eliminando a outra. Bom, como foi construída a teoria do Darwin, né? Que palpite isolado foi esse ou não? Como foi isso? Então, a teoria darwinista, que, como eu disse, ela está posta numa obra que chama-se A Origem das Espécies e a Teoria da Seleção Natural, ela é muito bem raciocinada, muito bem pensada. Então, o que o Darwin, em síntese, usou para chegar à ideia dele? Ele observou que as espécies tinham um potencial reprodutivo muito grande, ou seja, elas reproduziam muito. Agora, apesar de ter uma reprodução enorme, as populações são constantes. Então você veja bem, a reprodução é alta, mas as populações são constantes. Aí, né, para entender o que acontecia para essas populações ficarem constantes, foi muito importante um trabalho que o Darwin leu de um senhor chamado Thomas Malthus. Isso, o mesmo Malthus que o pessoal da geografia gosta muito de falar, né? O Malthus foi aquele cara que falou que o alimento cresce de uma maneira que é muito menor do que a população cresce, de modo que ele legitima que vai faltar recurso, que os recursos são limitados. O Darwin traz o malthusianismo para dentro da teoria dele, explicitamente, e informa que não há recurso para todos. Ora, se não tem recurso para todos, nem todos vão sobreviver. Mas quem vai sobreviver? Vão sobreviver os melhores. Os melhores existem entre todos. Por quê? Porque os indivíduos são
diferentes. E as melhores diferenças vão ser as que vão sobreviver. Essa é a ideia de sobrevivência dos mais aptos, um termo que foi usado para substituir a ideia de sobrevivência dos mais aptos, acabou aparecendo no título geral da obra, que é a seleção natural. Essa foi a grande contribuição do Darwin para a explicação de todo o processo evolutivo que aconteceu no planeta. Meu Deus, o que houve? Sumiu aqui o que eu estava mostrando. Isso é ótimo, né? Cadê o resto da apresentação, meus amigos? Ah, agora voltou. Muito bem. Aqui, gente, vocês estão testemunhando, né, um episódio de seleção natural, e é muito importante, eu botei esse slide aqui para contar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Os indivíduos são diferentes, né? A melhor diferença vai ser escolhida, vamos colocar assim. Mas eu consigo ter, com uma certa antecipação, a ideia do que é melhor? A resposta é não. Tá? Veja esse caso. Vocês estão vendo aqui que nesse primeiro caso, né, você tem uma mariposa de asas escuras e uma de asa clara. Nesse caso, as mariposas de asa escura são piores, porque você veja bem que elas ficam bem expostas quando elas ficam superpostas aos líquens, de modo que elas ficam bem visíveis para as aves que vão lá e predam, né, essa mariposa. Num tronco diferente, num tronco escuro, sem líquens, aí quem passa a ficar extremamente visível é a mariposa clara. De modo que, o que é melhor? É ser claro ou ser escuro? A resposta é, depende do meio. É isso. Eu gosto de falar isso para evitar um outro conceito equivocado que a imprensa leiga costuma usar, que a seleção natural é a sobrevivência do mais forte. Você veja bem que esse caso não é uma questão de força, tá? É um detalhe de pigmentação que vai fazer toda a diferença. Cuidado, hein? Não se trata da sobrevivência do mais forte. Hein? Vamos ver então, se vocês compreenderam muito bem a comparação entre o lamarquismo e o darwinismo. Eu estou provocando vocês aqui. O gafanhoto é verde porque vive na grama, ou ele vive na grama porque é verde. Então você veja bem, isso caiu na Unicamp. Uma das frases tem um contexto darwinista e a outra frase tem um contexto lamarquista. Vamos lá? Primeira, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Isso aí é característico de quê? O gafanhoto é verde porque vive na grama. Essa frase é uma frase lamarquista. Você veja bem que a condição de ser verde, foi derivada de viver na grama. Então houve uma mudança por necessidade. É lamarquismo. Embaixo, ele vive na grama porque é verde. Quer dizer, a condição anterior é a de ser verde. E ele foi selecionado porque ser verde permite com que ele fique camuflado e evita a predação por parte dos pássaros. Muito bem. Agora veja uma outra questão. O Darwin, ele não foi um cara que resolveu toda a questão. Não é verdade. Por quê? Porque o Darwin não sabia nada de genética. Aliás, esse é um tipo de item em questão muito manjado nas provas. Eu costumo falar o seguinte, não ponham genética na boca do Darwin. Tá? Se o item aparecer assim, segundo Darwin, as mutações... Não, o Darwin não sabia de mutações. Né? Para vocês terem uma ideia, depois a gente vai ver melhor, né? O trabalho fundador da genética é o trabalho do Mendel. Ele foi publicado em 1866, são 7 anos depois da publicação da Origem das Espécies, mas o pobre do Mendel faleceu sem ser reconhecido pelo seu trabalho. De modo que, veja bem, não ponham genética na boca do Darwin. E é por isso que a teoria darwinista, ela não resolve todas as questões. Aliás, ela não resolve uma questão que é muito básica para entender a evolução, que é a seguinte, vamos voltar para vocês verem uma coisa? Tá aqui, ó. O Darwin sabia, no desenvolvimento da sua teoria, que os indivíduos tinham que ser diferentes. O problema é, o Darwin não sabia explicar a origem dessas diferenças. Hoje a gente sabe, porque já sabemos de genética. Então temos uma teoria moderna sobre a evolução, cuja base toda é a de mutação. A mutação é a base do processo evolutivo. Tão somente por quê? Porque ela gera a diferença. A mutação gera a diferença. Toda origem de diferença é mutacional.
Vamos pegar um caso concreto, tá? Como é que surgiu a pele branca, por exemplo, na espécie humana? Alguém diria, porque o homem foi para a Europa. Não, não foi isso. Não foi isso. A origem da formação da pele branca na espécie humana foi por mutação. Essa é a palavra-chave. Tá? Os genes surgem por mutação e sofrem recombinação na população. Essa recombinação acontece substancialmente por dois mecanismos. Um, a reprodução sexuada, e outro, um processo citológico que vamos ver daqui um pouco, tá? Que é o processo chamado de crossing over. Migração é um fator evolutivo conhecido. Os genes, assim como seus portadores, saem, voltam, chegam e saem. E a migração tem um papel evolutivo importante nas espécies que assim podem migrar. Deriva genética, eu conto daqui a pouquinho o que é deriva genética para vocês. E a seleção natural é a grande contribuição darwinista. É lógico que ela tem que estar na teoria moderna. Desses conceitos, o conceito que pode gerar alguma aflição em vocês é o conceito de deriva genética. Gente, uma coisa deriva é uma coisa ao léu, é uma coisa que está acontecendo ao acaso. É isso que é deriva genética. A deriva genética é a ação do acaso. Veja bem esse exemplo, que é um exemplo, vamos dizer assim, alegórico, mas conta bem a história. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma garrafa cheia de M&M's ou confetinhos, né, vermelhos e amarelos, na mesma proporção. Se eu virar a garrafa e pegar um punhado, eu tenho alguma garantia que esse punhado vai ser proporcional? Não. Agora imagine que isso aqui fossem seres vivos. Tá? E na hora de reproduzir, você vê que o padrão vermelho casualmente ficou majoritário em relação ao amarelo. E assim a população vai se definir. Muito mais vermelha do que amarela. Mas se você olhar aqui, o que você vai dizer? Se você for um darwinista estrito, acreditar só na seleção natural, você vai dizer o seguinte: quando você olhar a população aqui, onde o vermelho está muito mais abundante que o amarelo, você vai dizer que o vermelho é melhor que o amarelo. E é? A resposta é não. Por quê? Quem trabalhou foi o acaso. O acaso na evolução tem nome, amigos, se chama deriva genética. E muito bem, para a gente terminar, eu vou contar rapidamente, em função de todo o processo evolutivo, como as espécies vêm surgindo ao longo dos tempos. Esse é o modelo mais usado para explicar a especiação, porque é a especiação mais comum que tem. O modo mais comum de especiação é a chamada especiação alopátrica, ou também chamada de especiação geográfica. Funciona assim. Você tem aqui uma população que se separou porque uma barreira se estabeleceu entre essa população, formando então duas populações separadas geograficamente. Essas populações não vão se encontrar à medida que o tempo passa, de modo que elas não trocam mais genes. Um gene que surge num lugar não consegue atravessar para o outro e vice-versa. E à medida que o tempo vai passando, a distância genética vai aumentando. E elas ficam excessivamente diferentes a ponto de, em algum momento futuro, haver uma completa incompatibilidade reprodutiva entre elas. Quando a incompatibilidade reprodutiva se deu entre as populações, a gente diz que aconteceu um isolamento reprodutivo. E quando há isolamento reprodutivo entre duas populações, nós podemos afirmar com absoluta certeza que agora elas pertencem a, mais do que populações diferentes, pertencem a espécies diferentes. Esse é o modelo mais comum de especiação, a chamada especiação alopátrica ou geográfica. Deixa eu dar um último exemplo para fechar. Aqui, olha que interessante. Você vê aqui que tem uma cadeia de montanhas, um vale e outra cadeia de montanhas, e o mar está recuado. E uma espécie ocorre tanto numa cadeia de montanhas, no vale, quanto na outra. Por movimentos geológicos, o mar avançou e isolou as duas cadeias de montanha. Ou seja, vocês percebem que não existe mais o vale. O vale foi tomado pela água. Então, essa população ficou isolada geograficamente dessa. De modo que elas não trocaram mais genes entre si. Muito tempo se passou, o mar voltou a recuar, o vale voltou a ficar disponível, as plantas desceram para o vale, mas não conseguiram mais reproduzir entre elas. Por quê? Porque agora elas pertencem a espécies diferentes. Fui!